Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para juntos podermos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Que bom contar com a tua presença e a nos acompanhar. Inicio convidando você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que isso possa também fazer com que, cada vez que nós colocamos um novo vídeo, um novo momento de oração, você seja notificado e assim poderá conosco participar desta nossa corrente de fé e de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, levando em frente as boas novas do reino de Deus. Hoje nós vamos trabalhar o Evangelho do dia 4 de fevereiro de 2026. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 6, versículos 1 a 6. Se quiseres ler aí na sua Bíblia, então está em Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Te convido a compartilhar em suas redes sociais, com seus familiares e amigos, este nosso canal, pois assim estaremos juntos evangelizando, levando em frente a palavra de Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E estes grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, esta nossa palavra de Deus hoje, ela vem nos mostrar tipicamente o que nos acontece hoje ainda nos nossos dias. Quantas vezes nós temos que sair de nossas comunidades, sair de nosso bairro, para buscar a palavra de Deus? Quantas vezes nós vamos atrás, não da palavra de Deus, mas sim da pessoa que está pregando a palavra? Meus caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é bem claro aqui quando ele diz que a falta de fé é que faz isso. A falta de fé é que nos leva a procurar a palavra de Deus nas pessoas e não em Deus. Quando Jesus diz que um profeta não é estimado em sua pátria, em seus parentes, em sua comunidade, ele tem que buscar a palavra de outros lugares, de outras pessoas. Jesus passou por isso. Caríssimos irmãos e irmãs, e é primeiro início deste Evangelho,
E também nos chama a atenção quando os que escutavam. Eles queriam alguém com grandes formações para falar. Jesus era conhecido, filho do carpinteiro e de Maria, morador entre eles. Então não podia ser apto a falar da palavra de Deus. Eles queriam que pessoas letradas, estudadas, ricos, fossem lhes falar sobre Deus. Então se admiravam. Como podia Jesus estar falando da palavra de Deus? Como poderia um simples carpinteiro estar realizando cura? Caríssimos irmãos e irmãs, cuidado para que em nossos dias nós não olhe para o nosso amigo, que é de nossa comunidade, que se propõe a falar de Deus e nos diga: quem és tu para falar de Deus? Quem és tu para dizer que entende o sentido da palavra de Deus? Cuidado, queridos irmãos e irmãs. Não julgueis o próximo, porque com a mesma medida tu serás julgado. Não busquemos em grandes pessoas o sentido da palavra de Deus. Como sempre falamos, Jesus não escolheu os capacitados para pregar a boa nova. Ele os capacitou. Através de seus ensinamentos, através das suas palavras, dos seus exemplos de vida, ele foi capacitando os escolhidos. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes, aquela simples pessoa que nos vem falar de Deus, em suas palavras, ele tem muito mais conteúdo do que aquele que estudou muito e fala simplesmente o que leu, não de dentro de seu coração. Caríssimos irmãos e irmãs, também essa leitura nos chama a atenção quando é falado que este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Nós aprendemos, a nossa fé nos mostra que Jesus foi filho único da Virgem Maria. Daí vem o texto nos falar dos irmãos. Então vamos lembrar de um outro evangelho, quando Jesus também cita, também é citado. Jesus, estão lá fora, sua mãe e seus irmãos e suas irmãs. Jesus diz: quem são meus irmãos e minhas irmãs? Meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que seguem a palavra de Deus. E caríssimos irmãos e irmãs, aqui nesse texto, ele vem nos falar de primos de Jesus, filhos do irmão de José. Então, nesse texto nós vimos e buscamos na tradição da época, onde os parentes eram tratados como irmãos. É os primos de Jesus que são citados. É uma família de humildes. Por isso que eles dizem: como pode sair de uma família pobre, operária, alguém com tanta sabedoria? Então, caríssimos irmãos e irmãs, tomemos cuidados para não confundir. Pela nossa fé, acreditamos e cremos que Maria teve um só filho, Jesus Cristo. Aqui nos trata, são os primos. A prova que nós temos de que Jesus era filho único de Maria. Sabemos que naquele tempo as viúvas, quem não tinha quem as sustentasse, viviam à margem da sociedade, porque tinham que viver de favores.
Jesus, percebendo que estava chegando o seu momento final, que Maria, sua mãe, ficaria sozinha, pois José, seu pai adotivo, já tinha falecido. Jesus, sabiamente, a entrega ao discípulo amado. Eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. A partir deste momento, Maria torna-se mãe de todos nós. E naquele momento, Maria passou a ter quem cuidasse dela, porque Jesus deu a ela um filho e deu ao filho uma mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, reconheçamos nas pessoas de bom coração, caridosas, humildes e simples, o verdadeiro falar de Deus. Não busquemos por obras faraônicas, mas busquemos um milagre diariamente que acontece em nossas vidas, reconhecendo que muitas vezes ao nosso lado nós temos um excelente pregador da palavra de Deus e nós o deixamos do lado e vamos buscar em outro lugar alguém que nós não conheçamos, que nós não sabemos de sua vida, porque em nosso coração tem o julgamento. Aquele que não o conhecemos, nós não julgamos. Agora, aquele que está entre nós julgamos suas falhas e seus pecados. Nós julgamos-o como um pecador. E por isso não acreditamos nas palavras que ele fala. Falar de Deus é acreditar que Jesus deixou seu exemplo e seus ensinamentos. Acredite. Siga a palavra de Deus, não aquele que pronuncia. Amém. E unidos, queridos irmãos e irmãs, nesse ato de fé e de amor, elevamos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que desça, queridos irmãos e irmãs, sobre cada um de nós, pela intercessão de São Francisco de Assis e de todos os santos, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos dias maravilhosos até o nosso próximo encontro de fé e de amor, unidos a Cristo nosso Senhor. Paz e bem.